Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, que traz até você conteúdos da doutrina espírita baseados no Evangelho de Jesus, seus ensinos e seus exemplos. Recebemos o nosso irmão Nelson Fernandes, trabalhador do movimento espírita, para dialogarmos a respeito do tema tolerância, cuja bibliografia encontra-se na descrição deste vídeo. Seja bem-vindo, Nelson. Olá, prazer imenso estar contigo para trocarmos ideias sobre a doutrina espírita e um tema tão relevante. Já iniciamos com uma primeira pergunta. Poderíamos dizer que a tolerância é o caminho da paz? Exatamente. É extremamente importante porque ela nos conduz à meditação e a essa conquista tão importante de fórum íntimo. Eu costumo sempre dizer, aprendi na doutrina espírita, o homem lá fora é o reflexo do que ele é no lar. Porque do lar, nós temos a nossa educação que sai para a comunidade, para o Estado, para o país e para o mundo. Então, é muito importante as noções básicas que recebemos dentro do lar. E a tolerância começa pela indulgência, que é a condescendência a outrem, ou seja, a opinião. Respeitar a opinião do outro, o comportamento do outro, dar ao outro o direito de crer no que lhe aprouver, pautando as suas atitudes nas linhas que lhe pareçam mais compatíveis ao seu modo de ser, desde que não lhe fira os sentimentos alheios, nem lhe atente contra as regras da dignidade humana ou do Estado, é o que constitui a tolerância. Então, é difícil porque notemos que algo a ser conquistado, evidentemente que existem almas preparadíssimas nessa fase evolutiva. Almas que vivem em clima de elevada cultura, de sentimentos superiores, espraiando-se nas comunidades em que o progresso forja a dignidade e combate o obscurantismo. A tolerância é medida de enobrecimento, a rever valores morais e ascendência espiritual. E tem mais. Observemos onde quer que o homem ou o povo lute pelas expressões de liberdade, de verdade, logo a tolerância se faz florete com que esgrime na defesa das aspirações. Enfloresce no estoico e frutesce no santo. Importante é que sempre triunfa, mas a seu lado fenece o fanatismo, a perseguição de qualquer matiz, ensejando o campo para o entendimento pacífico, no qual os homens, sem peias coartadoras, sucumbindo sobre os escombros de manobras infelizes que promovem. E hoje, isso aí é comum. Embora nem sempre compreendida a tolerância, porque é adversária da tirania, é opositora da prepotência e da malevolência, confundida com a indiferença ou a covardia moral. Muitas vezes ficamos quietos às ofensas e somos confundidos com a covardia moral. Não é bem assim. Então, os arbitrários supõem da arrogância como acomodação conivente ou submissão servil, contra o que se rebelam por exigir subserviência total e desfalecimento das aspirações nobres naqueles que o devem atender. A tolerância, porém, jamais conive, antes se oferece ao que estimam. Com altos critérios de renovação íntima, paciência, humildade e coragem. Não se impondo, expõe com perseverança a conquista pela lógica da razão, auxiliando no amadurecimento do interlocutor ou do adversário, que se lhe opõe com azedume ou precipitação. Isso é extremamente importante, essa fase da tolerância, para entender a dificuldade do outro,
Há muito se compraz vencer, esmagar, sobressair, embora os métodos infelizes, impenetrados e os ódios gerados. E vencer é tarefa de fácil consecução, desde que se pretenda triunfar sobre os outros. Quer dizer, de qualquer jeito, né? Não, tem que vencer, tem que chegar lá. E hoje em dia, se multiplicam os métodos de hediondez e de pusilanimidade, desde que os destrói o corpo aos que dilaceram a alma. E tem gente assim, irmãos nossos, infelizmente. A urgente tarefa que nós nos devemos atirar é a vencermos a nós próprios. Começa em nós, sublimando as más tendências e mantendo a vitória sobre nossas inclinações negativas e as paixões subalternas que existem em nós. A tolerância, na realidade, é um sentimento de compreensão fraternal em relação ao outro. Nós precisamos entender que aquele que se encontra em diferente patamar de entendimento da vida, tem muitos. É necessário essa tolerância que se revista de coragem para aceitar a conduta diferente e entender o outro. Quizá já estivemos nesse patamar. E hoje o outro não consegue visualizar, sentir, entender. Então é preciso coragem, que não se dobra, submissa em forma de ridícula humildade ou subserviência humilhante. É importante a lealdade, extremamente importante para se acertar ao lado de quem pensa e age corretamente. Mesmo não concordando e demonstrando sem palavras, através da conduta reta, é manifestação edificante de tolerância. O que não é correto não pode adquirir cidadania. Olhamos para os dias atuais, seja por intermédio de quem for. Está errado, está errado. Eu não posso admitir e aceitar o que está errado. Então, é muito importante valorizar-se determinados conceitos, tendo em vista as pessoas que o expandem. Não é, porém, o indivíduo da dignidade da ideia, mas é ele que honra com a mesma. Então, isso é extremamente importante. E ninguém, mas ninguém mesmo, cuja tolerância se equivale a de Jesus. Jesus foi extremamente tolerante, compassivo, estendia e entendia todas as misérias humanas, suas necessidades e aflições. Sempre foi generoso, sempre esteve às ordens daqueles que o buscavam. Estava sempre pronto ao trabalho, estava sempre pronto a auxiliar, a amparar, esclarecer, orientar. E Jesus nunca se entediou. Entediar é uma coisa que no vocabulário, na atitude de Jesus, não existe. As pequenas irrelevâncias que as criaturas davam, apesar disso, jamais compactou com a hipocrisia dominante da época, com a pusilanimidade que aos fracos que existem hoje, aos enganadores, aos mentirosos. Jesus sempre foi austero e definitivo, especialmente diante da classe sacerdotal e do farisaísmo de poltrões. Quem leu Paulo e Estevão, Ave Cristo, há 2000 anos, sabe de que tipo de irmãos nossos, quiçá nós, estivemos lá. Então, invectivando a conduta desses servos de pequenez moral com severidade, chamando-os de sepulcros caiados de branco, por fora sendo dentro somente podridão, ou, resumindo, raça de víboras. Até quando vos suportarei? Perguntava ele. Chamou a atenção deles, mesmo sendo tolerante, mas, no entanto, sem ressentimento, sem ódio, sem rancor ou desprezo, por aquele que se encontrava em situação infeliz. Então, vejamos, o maior exemplo é Jesus. Pelo pensamento, pela atitude, pela solicitude, pela sua doutrina de paz, pela sua doutrina de amor. Então, a tolerância também é aplicada indistintamente entre todos nós. E em qualquer lugar é lição viva de fé, de elevação, que não pode ser desdenhada. Tolerar, no entanto, não significa conivir. Está errado? Está errado, vamos à luta. Desculpar o erro não é concordar com ele. Entender é perdoar a ofensa, não representa ratificá-la.
Então, é indispensável não entrar em área de atrito quando pode contornar o mal aparente a favor do bem real. Tolerância também é caridade. Oh, como é caridade! Jesus, perante o instrutor convidado a pagar o tributo, esclareceu-lhe, citando: para que não nos escandalizemos, dizia ele, cumprindo assim com os deveres junto a César, para melhor desincumbir-se dos sublimes compromissos para com Deus. E é importante isso porque ele diz assim: dá-me cá essa moeda. E aí pediu esclarecimento. De quem é essa esfinge? César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nós que somos espiritualistas, espíritas, que conhecemos e sabemos a vida após a morte do corpo, não podemos nos enganar, já que a maioria dos profitentes de outras escolas religiosas não tem o conhecimento que nós temos e que estão longe de alcançar esses esclarecimentos. Por isso, conhecemos racionalmente a vida além da morte, a responsabilidade compulsória da consciência de cada um, na lei de causa e efeito. Conhecemos o intercâmbio do mundo espiritual, conhecemos a reencarnação, o problema das provas, das obsessões, a mediunidade, a necessidade e o dever de praticar o bem, interpretando os textos de Jesus e tendo força para vivenciá-lo o melhor que pudermos. Então é razoável concluir assim que se nós, os que sabemos da verdade, e recolhemos amparo, amor, carinho, proteção, não podemos ferir, temos que auxiliar, temos que ser servidores como Cristo nos propôs. O que tu acha, Wanderlei? Está corretíssimo, Nelson. Muito correto. Eu vou estar dando sequência a essa questão inicial. Se cada um se encontra em degraus evolutivos diferentes, é natural que não sejamos compreendidos por aqueles que se posicionam numa escala inferior à qual já atingimos. Tanto quanto encontramos dificuldades para exemplificar o desprendimento e amor daqueles que já alcançaram os planos mais elevados da vida. Está correto, Nelson? Olha, realmente é uma luta permanente e constante. Sabe, Wanderlei, o entendimento dessas questões que tu propõe é extremamente importante quando nós, pais, nos preocupamos com a evangelização da criança. Porque aí trazemos um desenvolvimento da criança e do jovem e do cidadão, um preparo real para o momento difícil em que se vive, um trabalho realmente de base sólida para esse espírito que reencarnou com a tarefa de evoluir, de progredir, de desenvolver a proposta de Jesus, viver no mundo sem ser desse mundo. E a tolerância faz parte disso para poder superar as provas. É extremamente importante essa caminhada. Vejamos o que a doutrina espírita nos propõe. Um trabalho de autoeducação, de autovalorização do ser humano. Por isso a doutrina espírita, no momento que vivemos, abertura do terceiro milênio, Kardec nos alerta a necessidade do autoconhecimento e da espiritualização do indivíduo, para que possa realmente viver, sabendo quem é, de onde vem, o que faz e para onde vai. E quando chegar lá, ter consciência de como viveu na Terra, essa escola bendita que o Mestre nos propõe. Muito bem, Nelson. Estamos chegando aqui já no nosso limite de tempo e agradecemos a tua contribuição e gostaríamos de ouvir rapidamente as tuas considerações finais sobre o tema e despedida dos nossos ouvintes. Eu quero agradecer a todos a oportunidade e a felicidade de estar juntos com os nossos irmãos, que no dia a dia pouco vemos. Quase sempre nos vemos pela tela do computador. Que Jesus abençoe a todos nós em nossos lares e que possamos produzir muita paz. Obrigado, Nelson. Muito obrigado. Grande abraço. Um abraço. Agradecemos imensamente também aos irmãos que nos prestigiam
pelo canal do YouTube. Sejam bem-vindos também, sempre. E foi um privilégio ter estado com todos vocês e convidamos a assistir o nosso programa também no próximo domingo, programa Palavras Consoladoras. Fraterno abraço.